Bom dia! Falando várias vezes pra animar todo mundo, porque hoje, sextou. Bom dia! É isso aí, ó. Você que aprendeu a dar uma bom Tá dia com mais vendo? energia? Então vamos Tô tentar. estamos conseguindo, né? A gente vai fazendo ele pensar antes de agir, ó. Vou dar um bom dia com energia pro dia nascer feliz. Arranca isso do médico pra ver se... Você sabe que minha filhinha, ela falou esses dias assim: bom dia, mamãe. Eu tô dando bom dia pro dia. Vem brincar, vem ser feliz. Quer dizer, uma criança com 3 anos tem uma noção muito grande dessa integração que a gente tem com o mundo, com o sol, com o céu, com os animais, com a paisagem que ela tá vendo pela janela e sem reclamar, que é a parte mais legal de tudo, né, de estar em casa. Pra ela tá no melhor dos mundos, inclusive. E hoje a gente vai trazer o tema deficiências. As pessoas com deficiência são, acima de tudo, seres humanos com individualidades e merecem respeito em qualquer situação. Então a gente vai voltar a esse tema, só que ampliando, porque a gente conversou sobre autismo essa semana e hoje a gente vai falar num tema um pouco mais amplo. A gente vai falar de várias deficiências, até porque pouca gente sabe, mas a quantidade de pessoas com algum tipo de limitação física, motora, mental, está aumentando. E hoje, nas pesquisas de censo, elas já indicam que 25% da população tem algum tipo de deficiência. É muita gente. Então, se você pensar que Curitiba é região metropolitana, só um exemplo, tem 3,5 milhões de pessoas, esse número representa 875 mil pessoas. Pensando nesse número, que é muita gente, talvez comece a fazer mais sentido a gente pensar em acessibilidade, trazer uma melhor consciência, uma maior consciência e informação sobre esse tema, porque está chegando perto da vida de muita gente. Eu quero que as pessoas tenham um pouquinho de paciência comigo hoje, porque quando a gente vai falar de superconsciência, eu vou ampliar um pouco mais, aliás, bastante esse tema. Porque o nosso programa, ele julga que nós somos anjos uns dos outros, todos nós. Então, claro que nós estamos olhando para aquelas pessoas, aquelas crianças, aquelas famílias que têm, de fato, um chamado deficiente, ou crianças especiais, ou pessoas especiais em casa. Mas todos nós somos especiais. E eu quero hoje chamar atenção também para os cuidadores dessas crianças, as famílias que passam a ter essas crianças, porque nós temos o hábito de segmentarizar as coisas e nós somos sistêmicos, isto é, uma criança especial, uma criança maravilhosa em casa, fruto de uma família, a família muitas vezes sofre e nós precisamos aprender a pensar e trazer isso tudo para o mesmo barco, inclusive os cuidadores profissionais que se atêm a essas crianças, esses jovens, esses idosos, enfim, a todas as pessoas. Somos todos anjos uns dos outros, somos todos especiais. Hoje eu quero ampliar este conceito, para a gente nunca ficar mais olhando apenas o outro e também não minimizar, não tirar a importância e mostrar as dificuldades que as pessoas têm, mas parar de olhar isso de uma maneira tão negativa e trazermos muito mais para o positivo, porque todos nós podemos sim. Mas eu acho que já muito avanço aconteceu nessa área. Não tem lado negativo, não. As pessoas estão recebendo muito melhor tudo isso. Inclusive, quando a gente fala sobre limitações e tudo mais, quando a gente tem um idoso na família que de repente está com uma dificuldade de subir a escada, quando está com uma dificuldade de se movimentar, quando precisa de uma ajuda para ir ao banheiro, para tomar banho, para sair da cama, enfim. Não importa a situação, a gente já tem uma pessoa com uma necessidade especial. Então, a hora que a gente vê alguém dentro da nossa família, um pai, uma mãe, um irmão, alguém que a gente sempre conviveu e que de repente, em determinado momento, precisa de uma ajuda, isso acaba fazendo mais sentido para a gente. Então, a empatia, essa capacidade da gente de se colocar no lugar do outro, parece que muitas vezes ela só acorda quando a gente já tem uma identificação do gostar, do ente querido. Eu vou aproveitar o que você falou e vou dar um exemplo, que claro que nós já evoluímos. Inclusive em ônibus tem lugares especiais para idosos, para gestantes, para pessoas especiais. Só que eu vejo uma evolução nisto. O que eu quero dizer? Todos os lugares são especiais. Eu quero uma cultura de um grupo na sociedade que não precisa ter um local especial no ônibus, porque assim que entrar uma senhora de idade, uma gestante, um cadeirante, qualquer pessoa, o meu lugar é dele. Então, isso que eu quero dizer, nós precisamos fazer um upgrade nesse pensamento.
As pessoas especiais são todas as que rodam ao meu lado, porque eu não sei, inclusive, qual emocionalmente especial não está ao meu lado. E que eu preciso dar a mão, que eu preciso apoiar e ajudar. Inclusive, nós todos já passamos por situações. E veja bem, você pode quebrar um braço, uma perna, você se torna, do dia para a noite, uma pessoa especial, que precisa de uma atenção. Agora, por que eu tenho que dar uma atenção só depois? Eu já tenho que olhar para você, por isso que nós chamamos muito a atenção de uma palavra especial de todo o programa Superconsciência, que chama-se intencionalidade. Quando eu vivo com intencionalidade, eu olho para todas as pessoas do mundo como especiais. E por isso que eu posso sorrir, dar bom dia para um desconhecido na rua, e eu posso fazer uma transformação tamanha, ele poderia estar pensando com ideação suicida naquele dia, e eu posso ter provocado nele uma transformação maravilhosa. Vocês estão vendo a profundidade do programa hoje, hein? Então manda um WhatsApp pra gente, 9258-9895, participem pela live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Tô vendo aqui todo mundo que está entrando na live, muito legal. Eu vou dar um bom dia especial pro Gabriel Schmidt, beijo querido. Ele tem 11 anos e ele já acompanha esses temas porque ele se interessa dentro da maturidade, do desenvolvimento dele, de tudo isso que a gente vem falando aqui. Então, nesse período de quarentena, esse jovem está acompanhando a gente todos os dias. Não, dele? Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo ao mundo adulto, Gabriel. É, muito legal. Bom dia para o Luiz Antônio Fontão, para o César Santos, para o Ricardo dos Santos, Manuel Borba, Tatiana Benhatar. Ó, uma pausa. Ela é psicóloga, dona de escola, uma pessoa que eu amo, amo, amo de paixão e que eu vou trazer para cá, tá? Fiquem de olho, deem uma olhadinha nela, procurem nas redes sociais. Sensacional. Nossa entrevistada está aqui, Denise Moraes, Paola Andri. Ela é uma italiana, jornalista, tradutora, também muito bacana e trabalha para a Prefeitura de Curitiba. Então, ó, todo mundo de olho no programa de hoje, porque o programa está profundo, está intenso, está dinâmico e está trazendo outra reflexão com relação a deficiências. E eu vou contar aqui para vocês que eu fui bastante arteira na minha infância, na minha juventude, etc. Ainda e tal. é. E eu quebrei os 2 braços, precisei aprender a escrever com as 2 mãos, né? E eu também já quebrei 2 vezes o pé esquerdo e precisei andar com um andador ou ficar com aquele andador não, com aquela bota engessado. Por isso que você assim. casou com o médico, né? É, assim, interesses escusos. Estou sempre tendo um cuidadinho extra, meu cuidador está aqui, ó. E aí, com a bota, 40 dias, cada vez que eu precisava me movimentar, em várias situações eu precisei sair. Imagina manter uma pessoa cheia de energia parada o tempo todo, é impossível. Então imagine isso acontecendo, acho que a última vez deve ter 10 anos. Então eu estava trabalhando normal, estava dirigindo inclusive com o pé esquerdo quebrado assim. E aí eu percebi muitas dificuldades para sair do carro, para entrar no carro, para andar na calçada, para assim, o peso que aquilo trazia para o meu pé, o desconforto. Eu comecei a perceber que algumas coisas não estavam legais para mim. Subir e descer do meio fio, o próprio movimento, a limitação. Não é muito fácil a gente se adaptar, mas a gente se adapta. Então eu sempre fui aberta a essas experiências de experimentar, de caminhar sem enxergar. Já fiz aquele teste também com essas vivências com o pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência, inclusive minha mãe trabalhou lá. Foi muito bacana para mim, marcou bastante algumas situações em que eu pude andar com aquela guia, sabe, que os cegos andam. E perceber que existe um mundo muito grande acontecendo sem que eu possa materializar na visão, mas percebendo o mundo de outra maneira. E perceber o mundo de outra maneira é um dos objetivos que a gente tem aqui, trazendo essa superconsciência, para que a gente, em determinados momentos, a gente se coloque no lugar do outro, imaginando que a gente está passando por determinado tipo de situação, para que a gente desenvolva essa habilidade, essa empatia, para que aumente essa situação. Você já quebrou alguma coisa, Jaci? Não, eu nunca me quebrei. Eu fui arteiro também, mas não me quebrei. Mas eu já me quebrei de outra maneira, porque eu já pesei 120 quilos, já fui hipertenso, pré-diabético, deprimido, cansado, ferrado. Isto é, a vida foi me quebrando de outras maneiras. É por isso que eu chamo a atenção, e nós vamos continuar aqui falando das pessoas especiais no sentido de deficientes físicos, mas o lado emocional é muito sério.
Eu recebo muitas pacientes no meu consultório com o coração absolutamente arrebentado. Então, veja bem, nós temos... Por isso que eu quero trazer um olhar hoje para todos nós. Porque quando nós exercitamos empatia, e a empatia deve ser para todos, para aquela pessoa, para aquele cego com dificuldade de atravessar a rua, aquela pessoa numa cadeira de rodas, aquela pessoa, algumas vezes, está melhor do que nós. Entende? Quer dizer, o que vale é o nosso cérebro, a nossa emoção. Porque quantas pessoas estão com andadores ou estão com dificuldades, mas tem um sorriso nos lábios de encantar qualquer um. Então, isso é um fato real que nós temos que chamar a atenção em termos de superconsciência. Eu tenho 2 amigos cegos. Um é o Juarez, que é massagista, massoterapeuta. Não podia ter uma habilidade melhor, porque ele, sem enxergar, ele acaba sendo muito melhor dentro daquela função, né? E ele trabalhava também na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E o Bill é um amigo do Juarez, que já foi, inclusive, dar palestras em cursos meus, e ele andava muito rápido. Eu lembro que eu fui buscar o Bill num terminal de ônibus, num dia chuvoso, todo mundo estava segurando um guarda-chuva e às vezes balançando para baixo, e eu não conhecia o Bill na época, e eu procurando quem era o Bill, e quem me achou foi ele, hein? Ele, que não enxerga, me encontrou. Então, assim, eles têm uma capacidade de se resolver muito legal. Então, quando você fala que às vezes eles estão melhor do que a gente tem tanto para aprender com eles. A gente tem tanto para descobrir nesse outro mundo, porque aos olhos deles, os diferentes somos nós. É isso que eu quero que você pense. Se pra gente, eles são diferentes, às vezes não enxergam, não conseguem se movimentar, tem alguma outra situação, para eles, a gente que está do outro lado, então eles podem olhar muito pra gente e fazer, não pode, gente, o mundo tá aí para todo mundo, pra gente conviver. E eu vou fazer questão, em todas as situações da nossa vida, que a filhinha de 3 anos conviva com crianças de todas as naturezas e situações e limitações. Da mesma forma como eu cresci numa escola com crianças especiais dentro de todas as turmas, acho que até já contei isso aqui, e pra gente era um motivo de orgulho, era uma satisfação muito grande poder... Quem ia empurrar a cadeira de rodas do Paulinho, por exemplo? Todo mundo disputava isso, era muito legal. Quem que ajudava o Josemar a fazer uma atividade que ele tinha dificuldade? As pessoas gostavam de ajudar, a criança gosta de ajudar. E o diferente chama a nossa atenção, a criança é curiosa. Então a discriminação começa a acontecer com o mundo adulto. E é isso que a gente tem que tirar. Essa intoxicação do mundo adulto, que talvez por conta de toda a vida, das dificuldades, dos próprios medos, das dores, enfim, acabam tendo uma certa dificuldade de conviver com essas diferenças. Essas e outras diferenças. A gente está trazendo hoje o tema da deficiência como um assunto principal, né? Tem um desenho chamado Cuerdas, que uma menina ajuda um menino tetraplégico numa cadeira de roda, com paralisia cerebral. Escutem, assistam, vão atrás desse filminho. É um desenho maravilhoso que ensina muito sobre tudo o que a gente está falando. Eu não vou falar mais para você aqui, senão eu vou acabar chorando. O Jacir, ele é mais emotivo do Sou que eu. Sou um pouquinho emotivo. Ele é bem mais emotivo do que eu. Aliás, isso que faz a gente olhar para o outro com olhos diferentes. É isso que faz a gente subir no ônibus e observar as pessoas e ver as necessidades de cada um que está ali. Então, quando nós criarmos uma cultura da sociedade de enxergar o outro com muita força, sabe qual é a vantagem maior disso? Você entra no ônibus, vai ter um ônibus inteiro olhando para você, tentando ver em que podem te ajudar. Você vai sair na vida e todas as pessoas em qualquer lugar, qualquer departamento, qualquer empresa que você chegue, vai ter alguém sorrindo para você, querendo te ajudar mesmo, e não apenas querendo te vender alguma coisa. Essa é a cultura da superconsciência, por isso que somos anjos uns dos outros. E aí, quando a gente vive na arrogância, quando a gente vive de peito aberto, eu sempre falo que problemas muitas vezes vêm na nossa vida para nos ajudar a pensar, e vou fazer uma brincadeirinha boba aqui, Deus às vezes vem e arranca uma perna tua. Entende? Para que você possa entender que você tem o resto do corpo que você não enxergava. Enquanto você vive na frente do espelho, tentando se achar bonito, porque teu coração está machucado, Deus, às vezes, o universo vem e te machuca para você entender que você é muito mais importante do que aquele espelho. Então isso é muito bom, a gente crescer em superconsciência e entender e cuidar das famílias, cuidar dos cuidadores, das pessoas que trabalham com esses seres humanos maravilhosos, especiais, que vêm para a vida para nos ensinar muito. E eles estão no processo deles para aprender também. Que a gente está tendo agora uma capacidade de
buscar isso, de enxergar além dos olhos, de sentir além do tato. Existem muitas coisas envolvidas em todas essas situações. E como uma mãe apaixonada pela filha, que sou, e que eu nunca escondi, nem vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu. No ano passado, a filhinha tinha mais ou menos 2 anos e meio e ela pegou um tapa-olhos meu e resolveu experimentar, era hora de ir para a escola. Ela já estava com dentinhos escovados, já tinha almoçado. Para dormir, né? Esses para dormir, que a gente compra aquele kit, né, que vem com o negócio do pescoço. E ela colocou aquilo e resolveu experimentar a nossa casa. E ela foi tendo uma super satisfação com aquilo. Ela estava percebendo que ela tinha mudado de cômodo, que ela tinha passado por uma porta, aonde que tinha uma cadeira. E ela ia andando, tateando algumas coisas, mas também se jogando, muitas vezes sem tentar descobrir aonde que ela estava passando, enfim. A gente resolveu, então, ir para a escola desse jeito. Ela se despediu. Ela resolveu. Eu apoio legal. tudo. Então, ela não queria tirar o tapa-olhos. Ela se despediu dele, se despediu de uma funcionária nossa e a gente desceu o elevador. E ela com um sorrisinho assim, ó, de olhinho fechado, tapado, sorrisinho no rosto. A gente entrou no carro, eu coloquei ela na cadeirinha e ela foi. E eu olhava às vezes pelo retrovisor e tava ela assim, sentindo, curtindo aquele momento. Normalmente a gente vem conversando sobre aquilo que está acontecendo na rua, o que eu tô vendo no dia, as florzinhas que a gente vem encontrando pelo caminho e tudo mais. E num determinado momento do caminho eu falei assim, filha, lembra daquela flor que estava carregada com... aquela árvore carregada de flor cor-de-rosa? Hoje essas flores estão no chão, parece que elas viraram um tapete cor-de-rosa. E ela ficou sorrisinho. Filha, agora a gente passou por um ônibus amarelo bem grandão. E aí eu fui narrando para ela toda aquela experiência. Quando a gente chegou na porta da escola, veio uma monitora tirar a filhinha do carro e ela não quis tirar aquela venda dos olhos e quis, naquele dia em especial, não entrar na escola no colo. Ela quis ir caminhando, descendo a escada, segurando na mão dessa monitora. E do lugar onde eu estava, eu conseguia enxergar o momento dela entrando na sala de aula, sendo recepcionada pelos amigos e pela professora. E ela, não sei se ela chegou a identificar, não sei como é que terminou a evolução, até porque ela não sabia me explicar tudo isso com 2 anos e meio, ela falava pouco, né, diferente de agora. Mas eu vi, assim, aquele movimento todo em torno dela, com surpresa, com satisfação, e ela orgulhosa, porque ela experimentou uma sensação nova. Então eu fico imaginando, assim, aquelas sinapses dentro da cabecinha dela sendo formadas, aquelas explosões de satisfação que ela acabou tendo por descobrir algo novo, prazeroso para ela e que trouxe memórias afetivas, memórias, enfim, várias, diversas, que vão trazer dentro dela milhões de possibilidades para todo tipo de acontecimento que venha acontecer na vida dela, para todos os momentos. Então, quando um filho tem curiosidade sobre esse tipo de situação, ou se não teve curiosidade, experimenta. A gente está chegando aí perto do final de semana, experimenta tomar um banho no escuro. Experimenta botar uma venda nos olhos e ver se você encontra as suas coisas. Calma, Will, a gente ainda não chamei aqui a nossa entrevistada. Quer fazer um comentário? Eu tive o privilégio de vivenciar isso, mas o que eu quero chamar a atenção é que algumas pessoas podem falar assim, mas isso foi uma coisa alegre, porque afinal de contas ela não tinha perdido a visão. Mas se um dia eu, ou minha filha, ou minha esposa, se nós perdermos a visão, eu quero mostrar que isso prova que é a consciência, o pensamento que vai trazer o sorriso nos lábios. É a maneira de pensar sobre a vida. E tudo isso é o programa Superconsciência, que a gente vai detalhar isso cada vez mais para você. No próximo bloco, a gente vai conversar com a Denise Moraes, que é uma das maiores especialistas desse assunto, de deficiências. Todo tipo de situação ela conhece, ela sabe, ela vivencia e ela tem uma bandeira muito forte em prol dessa inclusão, da acessibilidade, etc e tal. Então a gente vai para o intervalo, ligar para ela e a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência e hoje eu não vou perder nenhum segundo aqui. Tem muita coisa que eu quero aproveitar para perguntar para a Denise, que já está na linha, e para a gente continuar com esse tema. Aqui na live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, a gente está recebendo bastante gente gostando do tema,
avaliando positivamente, dizendo que está sendo muito legal a gente trazer essa abordagem. A Paula André está dando parabéns pela escolha, dizendo que a inclusão só acontece com informação. É isso que a gente quer. Cada vez mais a gente tenha conhecimento sobre vários assuntos, porque isso faz com que a gente perca o medo. E novos olhares também. O Roberto Queiroz, meu tio querido, beijo. A Silvia Rushi, que é minha amiga. Mariana Cavalcante, ela está dando um bom dia pra gente, dizendo que a abordagem está sendo incrível. A Noêmia Queiroz, minha mãe, está dizendo que ama esse tema, super legal. A Sônia de Paula está falando que inclusão é acolher as pessoas sem exceções. Exatamente isso, exatamente mesmo. Matheus Ferreira está assistindo a gente, a Patrícia Solalinde está lá do Rio também assistindo a gente. Renan Dias de Melo, Matheus Ferreira está dando um bom dia para os amigos. E a Denise, ela já está aqui na linha. Bom dia, Denise. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Prazer estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela escolha do tema. Nossa, é uma grande satisfação ter você, que é uma das maiores especialistas nesse tema e uma lutadora, uma guerreira em prol da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência. Não podia ter uma pessoa melhor à frente desse projeto, que está trazendo muita informação e fazendo com que a nossa cidade tenha um patamar de consciência elevado. Se Curitiba é uma cidade conhecida mundialmente por várias qualidades, eu espero de verdade que num futuro próximo que a gente também seja reconhecido, inclusive por isso, sabe, pelas causas. Nós somos uma das cidades mais inclusivas. Olha que legal! E olha que legal, super bacana. E a Denise, ela faz um trabalho junto com toda uma equipe de muita palestra, de muitas vivências, de muitas situações para tirar o medo, para que as pessoas compreendam um pouco melhor o que é esse universo, para que elas entrem, porque depois que entrou nesse universo e que você começou a abraçar uma causa das pessoas com algum tipo de deficiência, você não sai disso. Depois que você compreende, você ressignifica. Então, Cláudia, agora há pouco vocês comentavam assim, teve muito avanço, não teve muito avanço? Isso, Então, já era minha primeira pergunta. Teve muito avanço, mas ainda temos muito a trabalhar, né? A pessoa com deficiência tem diversas áreas de deficiência. E hoje, o último censo aponta quase 25% da população com algum tipo de deficiência. É muita coisa. Então, é muita coisa. Porque, veja, Curitiba, se a gente considerar 2 milhões, são quase 500 mil pessoas. Colocar a região metropolitana junto, sobe para 800 mil pessoas. Mas isso a gente fala de todos os tipos de deficiência e de todas as categorias e de todos os níveis. Faz um panorama para a gente, então, dessas deficiências, Denise. Assim, quais são, em linhas gerais? Porque a gente conhece talvez um pouco. Isso. Então, a gente considera a pessoa com deficiência a pessoa que tem a deficiência física. Então, daí é um leque enorme, né? Porque nós temos a paraplegia, a tetraplegia, a hemiplegia, né? Então, é só metade do corpo para baixo sem movimento, todo o corpo, só um lado. A gente tem humanismo, a gente tem amputação. Então, assim, de cada uma, por isso que é muito assunto. Mas nós temos a pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência auditiva, a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência intelectual, e aqui eu acho que a gente deve ressaltar que é a antiga deficiência mental, e a pessoa com transtorno do espectro autista. Esses são os 5 tipos de deficiência. Nós temos um sexto, que a gente chama de múltiplas deficiências, que é quando você tem uma ou mais deficiências associadas. Porque é muito comum uma pessoa ter uma deficiência física e não ter uma deficiência intelectual. E ali atrás, Cláudia, quando eu chamei a atenção para a deficiência intelectual, é só porque existe muita confusão, existia, né? Ainda existe na sociedade como um todo, entre o transtorno mental e a deficiência intelectual. E por isso que eles deixaram de chamar, então, de deficiência mental e passaram a chamar de deficiência intelectual. Porque a deficiência tem a ver com uma dificuldade no cognitivo da pessoa, né? Mas ela não é um quadro de transtorno mental, um quadro psiquiátrico, é muito diferente, né? Todos merecem o nosso respeito, sem dúvida. Mas na área da pessoa com deficiência, para evitar um pouco essa confusão, então a deficiência é intelectual. Então são 5 áreas: intelectual, visual, auditiva, física e transtorno do espectro autista. E uma das coisas que a gente quer abordar aqui são as capacidades que eles têm de desenvolver tarefas. Porque a gente pensa que a deficiência engloba tudo, que rotula e que de repente eles não estão inseridos na sociedade, mas muitos deles têm destaque na área de trabalho que eles começam a atuar, até mesmo para poder superar
esse rótulo que é imposto. Então, são oportunidades que eles acabam tendo e que eles não abrem mão de crescer e de aprender e de mostrar que eles são capazes, né, Denise? A pessoa com deficiência, antes de mais nada, ela é uma pessoa, né? E ela tem as suas diferenças como todas as pessoas. Nós estamos falando de diversidade humana. Então, sempre quando eu saio para falar de pessoa com deficiência, eu digo, gente, eu vou falar de pessoas. Mas eu te garanto, Cláudia, a gente tem um setor de empregabilidade, a gente coloca muita gente no mundo do trabalho, aquele empresário, aquele empregador que entende a pessoa com deficiência como uma pessoa e não como um número só para cumprir uma lei de cotas, ele sempre fica muito satisfeito e pede mais pessoas com deficiência para trabalhar nessa empresa. Olha que legal. Porque as pessoas são pessoas, elas têm uma limitação por conta da deficiência, ok, mas elas têm todo um potencial. Habilidades, né? E competências, né? Poder estar exercendo um papel numa empresa como qualquer outra pessoa. E o teu trabalho é maravilhoso porque eu vinha trazendo na primeira parte, no primeiro bloco, o conceito mais emocional do conhecimento, que nós somos uns dos outros, temos que ter esse olhar normal para todos. Mas o trabalho de você é maravilhoso e de toda a tua equipe, e justamente essa inclusão está acontecendo porque nós temos que ter ação. Tem que ter planejamento, como colocar de fato essas pessoas numa empresa, num caminho, como entender esse processo. Isso sim é muito bacana. Assim, não é fácil, né? Vou te falar que assim, é difícil. Se a gente fizer assim, uma linha do tempo, é óbvio que historicamente a pessoa com deficiência, ela era abandonada, largada ao léu, ela era queimada em praça pública, né? Depois ela era institucionalizada, então a gente teve muito avanço, sim. Mas a gente ainda tem coisas a trabalhar. Eu sempre digo para a minha equipe assim, o nosso departamento é um departamento que tende a assumir. E eu quero ficar muito feliz que isso acontecer, porque daí a pessoa está incluída realmente, de verdade, nós não precisamos mais estar batalhando para isso, né? Eu pensei nisso, sabia? Quando eu estava montando esse roteiro do programa de hoje, eu pensei assim, nossa, com as escolas inclusivas. Ontem a gente teve uma entrevista com um diretor de uma rede grande de educação que fala sobre escolas sem paredes, que é uma metáfora onde todas as crianças têm o desenvolvimento próprio, individualizado, porém colaborativo, com estímulos de curiosidade, enfim. E as causas deficiências múltiplas e tudo mais sendo acolhidas pela escola, porque nenhuma escola pode recusar um aluno por conta de uma deficiência, essa ou aquela. E as crianças, lei, né? menos ainda. A Lei Brasileira de Inclusão desde 2015 é obrigado. Que legal! Parabéns, parabéns, isso é muito bom. Então, quando a gente percebe que numa sociedade de crianças a gente inclui, eles é que educam a gente adultos a transformar tudo isso em algo normal, em algo comum. Então a gente acaba aprendendo muito com todas essas mudanças que estão acontecendo numa base de uma rede de ensino. Veja, você mesmo colocou que a lei é de 2015, né? Então, a Lei Brasileira de Acessibilidade, a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que defende todos os direitos da pessoa com deficiência, ela foi aprovada em 2015, né, e começou a ser a valer a partir de janeiro de 2016, são 5 anos. Pois é, a lei tem duas funções. Uma, ela foi criada porque houve uma certa consciência, e depois da criação, para que até as pessoas, pela lei, criem consciência. É que nem o vírus que nós estamos passando agora, está criando consciência para muitas coisas. Aquilo que eu falei de uma forma um pouco, não sei se é tão legal, falar que Deus vem e arranca uma perna da gente, para que a gente possa aprender a caminhar. Agora, outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que vocês falaram que 25% das pessoas têm um certo grau de deficiência. E é muita gente. Se nós considerarmos que essas pessoas se relacionam diretamente com pelo menos 4 ou 5 pessoas da família ou próximas, nós temos muita gente envolvida no mesmo problema. Então, isso torna mais fácil até a conscientização quando temos ações de superconsciência para cima deles, para cima no sentido positivo, né? Para trazer que a gente não precisa tanto de leis para que essas coisas aconteçam. Sabe, quando você fala em lei, eu só citei a Lei Brasileira de Inclusão, mas a legislação na área da pessoa com deficiência, ela é enorme. Sim. O problema é que tem muita lei e nem sempre tem muita eficácia nessa legislação, né? Porque falta consciência. Nem sempre executam como deveriam executar a lei. Né? Mas assim, mesmo que tenham leis que não sejam executadas, as ações que vocês fazem, que vocês promovem de uma certa inclusão para as pessoas que não são diferentes, para as pessoas comuns participarem de
movimentos em vários lugares para experimentarem essas limitações, isso também, com palestras, mostrando tudo aquilo que vocês vêm fazendo para ganhar, para avançar dentro dessa área, isso tudo é muito positivo. E que daí chega um momento que não importa se a lei está dizendo isso ou aquilo, porque já está no coração das pessoas respeitar o outro. Faz uma palestra e em seguida uma vivência, né, com sensibilização, isso é um dos nossos trabalhos, e a gente desenvolve isso em várias frentes, né? Então, em redes de supermercado, os próprios servidores da prefeitura, para órgãos públicos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, e aonde a gente vai, a gente toca muito, porque uma coisa é você olhar o outro com distância, outra coisa é você se colocar no lugar do outro, né? A nossa proposta é que todos vivenciem essas 5 áreas de deficiência. Então, assim, depois da palestra, de uma rápida contextualização e de uma teoria, a gente faz com que as pessoas vivenciem a cadeira de rodas. Mas não para se vitimizar, porque isso já passou nessa linha do tempo. Nós já estamos num outro momento, né? Ótimo. Não para se vitimizar, não para dizer que é difícil, mas sim para entender que se aquela calçada for acessível, se a rampa de acesso for mais fácil, a pessoa com deficiência, ela chega com a mesma oportunidade, nas mesmas condições da pessoa sem deficiência. Porque a acessibilidade é trazer essa facilidade para o ir e vir da pessoa que tem algum tipo de limitação. Acessibilidade é tornar acessível para que a pessoa passe por uma porta que não vai travar uma cadeira, para que ela ande num piso sem muitos degrauzinhos, né? Então, é bem por aí. Às vezes é uma construção simples. Eu pergunto para vocês, pergunto para os nossos ouvintes, a sua casa está preparada para receber uma pessoa com deficiência, considerando as 5 áreas de que eu falei no início? Um pedaço da casa sim, mas ela não, porque a gente tem uma escada dentro de casa. Pois é, eu também tenho a minha. Né, o que a gente fez é que existe um corrimão para poder subir, mas, por exemplo, um cadeirante já teria uma certa dificuldade. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas pensarem, porque assim, é algo que algumas pessoas nascem com deficiência e outras adquirem durante a vida, né? E a gente tem aí um número bem significativo. Mas a gente termina muitas vezes não pensando nisso, né? E vai tocando a vida, não é assim? Então, por isso que a gente tem que sensibilizar. Sabe, Cláudia, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem vários tipos de acessibilidade. A arquitetônica é a que a gente mais fala. Mas eu, particularmente, acho que a atitudinal é a que mais vale, que é a atitude que você tem em frente à pessoa com deficiência. Porque se você tiver uma atitude adequada, o resto é de não jeito. Agora, quando tem preconceito, né, quando tem discriminação, daí a coisa fica muito complicada. Com relação à atitude, por exemplo, se existe alguém, um cego, tentando atravessar a rua, como que eu devo chegar nele para oferecer ajuda? Então, primeiro, o cego não é surdo. E as pessoas têm a impressão de que o cego é surdo. Então, elas chegam, ou tocam com muita força, dando um susto na pessoa, né? Ou elas gritam. E o cego não é surdo, né? E o surdo não escuta, não adianta gritar também. Enfim, mas o cego não é surdo. Então, basta você dizer, oi, estou aqui do teu lado, você quer ajuda? E a pessoa vai dizer, porque ela é uma pessoa, se ela precisa ou se ela não precisa. Tem um vídeo do Instituto Mara Gabrilli, que chama Dicas de Convivência. Quem tiver interesse e quiser baixar, é muito legal. Ele tem uma pitada de humor, alegria, enfim, né, de uma forma descontraída, mas que fala de tudo isso. Porque você tem que chegar para a pessoa, perguntar se ela quer. Então, assim, eu já vivenciei nesses meus mais de 30 anos na área, várias situações. Eu estava assim, com uma pessoa do meu lado com deficiência visual, adulto, né, que desenvolvia todas as atividades do nosso departamento, e a pessoa fala assim, viu, dele eu não vou cobrar, e uma balinha. É difícil, só porque ele era cego, entendeu? Uma outra vez eu estava dando uma palestra na roda ferroviária, e ele ficou me esperando com a bengala, que marcava que era uma pessoa até de baixa visão, e passaram umas pessoas que eles tentaram na hora dar uma esmola. Então você já se colocou no lugar dessa pessoa? Que complicado. Estava lá, tão profissional quanto eu, e alguém veio para dar uma esmola porque era ceguinho, entende? Então, assim, a gente avançou muito, mas a gente tem sempre que estar informando. Por isso que eu parabenizo pelo tema. Uma das coisas que eu observo é que nós somos de uma geração que não tínhamos esse pensamento.
Aliás, os Estados Unidos até começou a olhar muito mais para a deficiência por causa da guerra. As pessoas que voltavam com lesões graves, enfim, tinham uma visão maior. Então, o que eu digo na superconsciência é que a gente não pode esperar ter um problema para pensar nele. Agora, se as escolas já estão aceitando as crianças com deficiência, não é importante como é que vocês estão vendo e olhando para um trabalho feito desde criança. Porque nós crescemos com outro pensamento, construímos uma mentalidade, e essa pessoa que foi dar uma esmola para quem estava com bengala, de repente foi na melhor das boas intenções. Agora, essa construção dessa consciência desde a infância, em poucos anos nós teremos outra geração. Eu acho que já mudou muito, viu, Jacir? Nesses anos que eu acompanho e te falo. Eu tenho filhos adultos e meus filhos, não sei se porque também já viviam dentro de um lar, que a mãe sempre trabalhou com isso, mas assim, eles têm um outro olhar já, né? Um olhar muito diferenciado. Então assim, eu não culpo, eu só comentei com vocês o que aconteceu na Roda Ferroviária. Mas é cultura, né? É cultura. É por isso que a gente tem que levar a informação, porque é cultura. Isso veio passando, né? De geração em geração, ai, coitadinho, ai, pobrezinho. Não, gente, são pessoas, merecem o nosso respeito, mas nós devemos acolhê-los e a gente deve ofertar situações para que essas pessoas possam conviver em igualdade de oportunidade. É isso. O que eu vejo é que, assim, é muito diferente. Agora há pouco, Cláudia, quando você explicava da experiência com a tua menina, tá vendo? O que você fez para ela é um outro tipo de acessibilidade. Você fez uma autodescrição. Então, quando a gente está num local de uma palestra que tem pessoas cegas, a gente sempre tem que contextualizar, porque dali em diante ela vai embora, ela escuta, né? Mas ela tem que saber, olha, você está num ambiente com 50 cadeiras, tem aproximadamente 30 pessoas sentadas. Enfim, você dá um toque geral para ela saber e ela compreender o local que ela está. Isso é o que você fez com a tua menina. Instintivamente. Eu peguei uma geração com crianças e dentro de sala de aula com algum tipo de deficiência, então para mim tudo isso foi muito normal e eu tive uma mãe inspiradora nesse sentido de ter essa humanidade, de nunca fazer nenhum tipo de distinção em nenhuma situação, seja de deficiência ou seja de situação social. Quer dizer, eu fui uma privilegiada em termos de educação de poder conviver com várias situações. E isso não fez com que... Parabéns pra mamãe aí, né? Parabéns, ela tá dizendo aqui que ela é sua fã, viu? Ela é uma querida, trabalhou comigo, adoro ela. Então, quando a gente vivencia determinadas situações, elas trazem traços na nossa personalidade que são muito fortes e muito marcantes. Eu, trabalhando, por exemplo, em comunicação, como é que eu vou fazer algum tipo de distinção? A troca, para mim, é algo essencial. É fundamental fazer ponte entre quem tem com quem não tem, entre dificuldades com facilidades. Isso a minha natureza já diz isso. Então, esse tema, para a gente, é uma satisfação muito grande poder trazer aqui para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, para que as pessoas percam o medo com relação a isso e para que elas percebam assim, que mesmo que elas não tenham nenhum tipo de limitação, o próprio envelhecer vai trazer essas limitações para a vida delas. Então é bom pensar. Se você olhar a deficiência como uma característica da pessoa, fica bem fácil. Fica fácil para a nomenclatura, né? Porque pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência não erra. Pessoa com deficiência física, criança com deficiência intelectual, jovem com deficiência auditiva, surdo e cego, pode, ok. Né? Então, assim, é simples. O que parece que é tão complicado, que tem tanta regra, não, gente. Exatamente. Pessoa sem deficiência. Exatamente. Então, pessoas especiais são as pessoas que acolhem essas diferenças com amor. Isso é especial na vida. Quando nós falamos sobre autismo aqui no programa, eu falei que autista é aquela criança que sabe uma música. O meu papel é aprender essa música. O meu papel é aprender a dançar com ela. Então, as pessoas que se relacionam com deficiente, eu não tenho como saber como tratar com cego, porque eu nunca convivi com cego. Mas eu preciso aprender a música para poder dançar com ela. E se você tiver respeito de aprender a música, você entra no ritmo, né? Sim. A gente sente junto. A empatia é colocar o coração próximo. Denise, eu ficaria a manhã inteirinha conversando com você, mas a gente já está no horário do intervalo. A gente vai agradecer muito a tua participação. Você coloque alguns comentários aqui pela live mesmo. A gente mais tarde vai compartilhar todo esse conteúdo dessa gravação que a gente faz no programa de rádio em vídeo nos nossos canais de YouTube e nas redes sociais. É Jacir Leal e Cláudia Queiroz, jornalista. Quem quer assistir de novo, quem quer lembrar de algo que a gente já falou, pode acompanhar por ali também.
Denise, Eu muito só agradeço e me coloco à obrigada. disposição. Tem uma equipe toda com um trabalho bem diversificado. Né? A gente tem a Central de Libras, com a interpretação de Libras importantes para os surdos, a empregabilidade, atendimento psicossocial, a gente tem transporte especial para pessoa com deficiência. Então, assim, tudo que vocês quiserem conversar, uma advogada que defende todos os direitos, a legislação, e que vocês precisarem da gente, estamos à disposição. Já imaginou, Denise, uma semana de programas relacionados a isso? Eu vou pensar. Bem bacana. Um dia para cada tipo de deficiência, um dia para cada tipo de trabalho, para Vai cada ser? tipo de acessibilidade. Tem muita coisa para a gente falar. Acho que a gente vai voltar a conversar sobre isso mais tarde. Tá bom? Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo Superconsciência. Olha, eu sou fã do programa de vocês. Ela tá sempre com a É isso gente. que a gente precisa na vida. Exatamente. Muito obrigada, um beijo. E a gente já volta no próximo bloco, trazendo mais Superconsciência para você. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje falando sobre deficiências, esse tema que traz uma raiz muito grande dentro da nossa empatia, da nossa visão de mundo, do nosso sentir a vida. Eu acho esse tema excepcional por isso, porque todos os sentidos que a gente tem fazem parte da nossa comunicação, seja ela corporal, seja ela falada. A sensação, ela vai além. Então, experimentar pela situação do outro é algo que nos engrandece muito. Isso traz pra gente faz um upgrade dentro da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. E falando sobre evolução, me chama a atenção alguns dados muito importantes aqui. Claro que esse é um tema tão significativo, tão importante, que me admira, por isso que eu comentei, nós temos uma legislação tão recente. Isto é, nós temos que compreender que o ser humano tinha muita dificuldade de sobrevivência. Então as pessoas realmente com deficiência eram abandonadas ou até mortas durante muito tempo na história humana. Só que nós já estamos num século muito distante desses acontecimentos lá atrás. Porém, não dá para cobrar de alguém que nunca teve um contato com uma pessoa cega, com uma pessoa com cadeirante e que venha a ter um pensamento diferenciado. Por isso que eu chamei a atenção da educação nas escolas desde muito cedo, para que nossos filhos cresçam já com esse pensamento. Isto é, se eu adulto não tive essa convivência, eu não tenho culpa de não ter tido essa convivência, e quando vejo alguém eu posso me assustar. Por isso que quanto mais informação a gente trouxer, ainda mais num programa de superconsciência, que é pensar antes de agir, que é a gente treinar o nosso cérebro para coisas positivas, para a intencionalidade, que ele sempre fala, para a empatia, para a gratidão. Quer dizer, empatia e gratidão são amiguinhas. Uma ajuda a outra a fazer com que o nosso dia seja melhor. E fazer o nosso melhor todo dia, eu não vou te dizer que é uma obrigação, mas se a gente fizer dessa maneira, a gente vai dormir com aquela satisfação de dever cumprido, de orgulho, sabe? De não ter deixado alguém atravessar a rua sem a minha ajuda, se eu podia ter ajudado. Por não ter discriminado alguém que estava na frente e que de repente estava atrapalhando o meu caminho e eu desenvolvi a tolerância e a paciência. Então isso é muito importante em termos de personalidade, trazer características para a gente. Nós temos que acelerar nosso processo de conscientização. O estado de gratidão pela vida tem que estar em mim, tem que estar com uma pessoa com problema. E eu posso sofrer um acidente, ter um problema a qualquer momento. Eu lembro que em 1976, um filme chamado Uma Janela para o Céu. Quem lembrar, lembra, vai chorar, porque o filme era muito bonito. E o que me chamou a atenção nesse filme, que era uma esquiadora que sofreu um acidente e ficou tetraplégica, e ela tinha sonhos de ser campeã, etc. Toda aquela história daqueles filmes bonitos de Hollywood. Mas eu quero chamar a atenção por uma cena que o médico entrou no quarto e ela estava chorando, e ela até viu que ela tinha uma gotinha de sangue no sapato, e ele sorriu e olhou para ela porque ela estava com pena de si mesma. E ele falou para ela: você tem todo o corpo ainda para você, você tem toda a tua cabeça, você tem toda a tua família. Então, esses processos de conscientização, o que eu quero chamar a atenção? Eu não posso esperar só quando eu tenho um problema para pensar nele. Eu não posso esperar apenas olhar para as pessoas lá fora no mundo e achar que simplesmente a minha vida está tudo bem e não tenho nada a ver com os outros. Empatia, compreensão, gratidão pela vida que a gente tem, mesmo numa cadeira de rodas, mesmo numa situação difícil. E difícil, às vezes, como eu falei, um cego pode estar enxergando muito mais do que a maioria das pessoas que estão em volta. Aqui no intervalo, nosso produtor estava comentando de imagina, um narrador esportivo que é cego. Que legal. E ele escutou
Dia desses, uma pessoa que teve uma fratura de joelho, mas ele conseguiu com o ouvido biônico dele saber aquilo que tinha acontecido, sendo cego. E o pessoal que estava ali, cheio de estímulos visuais, não conseguiu perceber. Então, eles desenvolvem mesmo superpoderes. Agora, quando um pai da gente, quando alguém próximo da gente precisa de alguma ajuda, a gente se coloca no lugar, a gente desenvolve essa empatia. Agora, por que a gente precisa que alguém próximo desenvolva, ou que quebre a perna, ou que envelheça e precise de uma ajuda para a gente começar a tomar algum tipo de providência? Então, é muito legal trazer isso desde a base, desde a infância, porque senão a gente vai continuar nutrindo um certo egoísmo da gente em lidar com as diferenças quando aquilo é conveniente. E esse tipo de pessoa, assim como o nosso entrevistado falou, ele virou dinossauro, ele não sobrevive numa geração como essa de século XXI, pós-Covid, que está fazendo com que as pessoas tenham um pouquinho mais de sensibilidade para a vida e que coloquem mais em prática aqueles ensinamentos que elas receberam sem precisar tantas regras, leis ou normas, mas que aquilo fique incorporado dentro dessa consciência. Então, quando a Denise, na entrevista no bloco anterior, ela comentou que a secretaria dela, se Deus quiser, vai ser extinta um dia, porque as pessoas têm mais consciência e que não vão precisar de algum órgão regulador ou que incentive ou que ensine e tudo mais, é porque as pessoas estarão preparadas para viver, para colaborar e para crescer juntas, independente das diferenças. Eu já citei aqui uma vez, e cabe aqui falar novamente, do livro A Revolução dos Idosos, e que no momento do livro ele fala que está na hora da gente se preocupar em ajudar e cuidar dos idosos, porque breve seremos um deles. A frase parece interessante, mas eu não posso querer cuidar de alguém só porque breve eu serei um deles. Eu preciso cuidar de alguém por amor, eu preciso cuidar de alguém porque eu tenho um coração, eu tenho um nível de consciência maior. Claro que é verdade, a gente vai envelhecendo, as limitações vão cada vez serem maiores e daqui a pouco os deficientes seremos nós. Mas quem é o deficiente? Quem não pensa. Isto é, o pensamento nosso tem que ser muito voltado a nós mesmos, à nossa família, ao outro. E não adianta você pensar em religião quando a gente tem que pensar em espiritualidade. A religião é muito linda e tem muitas religiões que ajudam demais pessoas com deficientes também. Só que nós estamos preparados para tudo isso? Nós estamos olhando a vida com gratidão de fato, terminando o dia e agradecer a Deus mesmo com os problemas que estamos passando? Então, deixa eu lembrar você uma coisa que você deve ter visto. Aquele vídeo que o padre Fábio colocou uma vez falando sobre a utilidade. É muito lindo. Quem nunca viu, põe lá no YouTube e coloca lá, Padre Fábio, utilidade. Ele comenta num determinado momento desse vídeo sobre precisar de alguém que coloque e tire do sol, sobre a pessoa não ser mais útil e de repente ela estar ali esquecida. Então, quando a gente vai envelhecendo, ao longo dos nossos anos, a gente vai percebendo que existem pessoas que ficam com a gente, estão do nosso lado, estão, né, passando pela vida junto com a gente, e existem as pessoas que não estão. Então, assim, é a peneira da vida. Agora, o importante na nossa jornada é ter gente que se voluntarie a tirar e colocar do sol por amor, por cuidado, por amor, por empatia, pela gratidão, pelo momento, pela celebração do estar juntos. Então, né? eu posso falar um pouquinho do desenhozinho Cuerdas, que significa cordas, né? É uma criança tetraplégica que chega numa escola e ninguém dá muita atenção para ele, só Maria, Maria. E Viva as Marias. E ela tenta brincar com aquela criança que tem uma lesão cerebral muito grande e aquela criança não consegue se relacionar com ela. E ela, na imaturidade dela, na infantilidade, na meninice dela, ela amarra cordas nos braços da criança para brincar, para fazer a criança pular. Faz a criança pular corda, amarra uma corda na cadeira de roda e ela do outro lado com uma corda movimentando para alguém pular no meio e a criança participar. Isso é inclusão. E quando eu falei que nós temos que ter esse trabalho para as nossas crianças, é o que a gente faz com a nossa filhinha. Que a nossa filha não venha a conhecer esses tipos de problemas ou qualquer outros lá no futuro. O nosso papel enquanto pais é trazer consciência para ela. Gente, nós não vamos conseguir ser perfeitos, nem a nossa filha, porque ninguém é, mas vamos fazer a nossa parte. Então, essa personagem do desenho, ela fez algo muito importante, que é assim, sem saber que era possível, ela foi lá e fez. Então, se você tem dentro do seu coração algumas marcas
que trazem isso de empatia, de cuidado, de carinho, não importa o que aconteça, ela brinca. E nesse desenho, a criança começa a reagir, ela tem alguma resposta, ela consegue dar um sorriso e tudo mais. Então, a gente tem altas histórias falando sobre os estímulos e sobre as respostas disso, porque a gente se sente amado. E eu vou agora pegar ele num assunto muito, muito, muito importante que tem a ver com o próximo programa. Porque o Jacir, nas consultas dele... Não, ele não sabe mesmo, mas eu não posso colocar tudo aqui, senão ele pensa muito. E eu quero que ele agora reaja do jeito que ele é. Então, o Jacir, ele é ginecologista, ele é obstetra, ele faz aqueles exames de ultrassom e tudo mais. E um dia chegou no consultório uma paciente que ele, vendo no exame de ultrassom, ela não enxergava uma mão dessa criança. E a mãe entrou em parafuso. A gente vai falar sobre aborto na segunda-feira. E esse seria uma criança com deficiência. Eu queria que você contasse a tua postura de médico com uma criança com algum tipo de limitação vindo para o mundo. Ele já vai começar a chorar, né? Mas assim, aquilo que você disse para ela da importância dessa vida. Não, eu de fato eu não enxergava a mão da criança, não enxergava a mão da criança. Agora imagine a minha posição enquanto médico, eu ter que dar notícia que aquela criança não tinha a mão. Essa mulher entrou em parafuso, e ela entrou em parafuso e eu compreendo esse parafuso que ela entrou, e a família, enfim. E eu tento ir começar a conversar, começar a trazer para a realidade. E eu tentei, para resumir aqui, a gente tem tanto tempo, mostrar que aquela criança só não tinha mão, ela tinha todo o resto do corpo. E essa mulher queria abortar de todo jeito. E eu tentei mais umas vezes conversar com ela, ela voltou para mais uma consulta, queria de todo jeito que eu provocasse o aborto nela. E claro que eu não provoquei o aborto e ela foi embora. Eu não sei o que ela fez e também não é o fato julgar isso aqui. Mas eu quero trazer para uma coisa mais benigna essa conversa aqui. Quando eu detecto uma malformação, é maravilhoso poder ter a conversa adequada, situar exatamente essas famílias naquela patologia, naquela malformação, naquela dificuldade, e eu tenho o privilégio de ter 9 meses essa família na minha mão, para que essa criança seja extremamente bem recebida quando ela nascer. Quer seja uma síndrome de Down, quer seja uma amputação, quer seja um defeito genético, não importa, são crianças maravilhosas e é muito gostoso esse trabalho. Esse trabalho dessa conversa com a família até o final é maravilhoso. Eu sou absolutamente contra o aborto, então já que nós vamos falar sobre isso semana que vem, eu vou poder colocar mais posições minhas aqui de verdade, inclusive naquelas esperadas pela lei. Vamos conversar muito sobre isso, mas acredite, é linda a vida, não importa, é meu filho e venha como for. Então, quando a gente fala de abraçar as diferenças, a gente abraça com amor e lembra, assim, que do outro lado existe um coração quentinho batendo. Essa é a graça da vida. Isso é o bonito, isso é o lindo, isso é o que faz com que a gente todo dia durma e acorde com coisas que a gente vem aprendendo, com a degustação que a gente faz da vida. A gente vai trazer na Superconsciência de segunda o tema aborto com a visão de um ginecologista obstetra como convidado. Uma autoridade nesse tema. Eu como convidado? Tá bom. Exatamente. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, um ótimo final de semana. Aproveitem a vida e pensem nisso que a gente falou. Mais tarde, se vocês quiserem assistir de novo, entrem nas nossas redes sociais, que a gente posta tudo. Cláudia Queiroz, jornalista, Jacir Leal, tanto no YouTube, vocês podem se inscrever e receber mais vídeos ali, mais conteúdo, ficar sempre pertinho da gente. Mandem também sugestões de pauta. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana.